Programa Toca o Clarim, edição 893, ano 16, e o nosso tema hoje, Servos Infiéis do Fiel Senhor. Nosso Deus, na sua bondade, na sua fidelidade, Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, nos assiste de uma forma profunda, nos orienta pela sua santa palavra e nos faz andar no seu santo caminho pela sua bondade e graça, porque nós não temos habilidade, capacidade para escolher o bem. Não temos muitas disposições para escolher o bem. Alguns, na sua vida sacrificada, procuram orientação de uma forma errada e, às vezes, quando alcança algum benefício que eles chamam de vitória ou de bênção, agradecem de uma forma mais estranha ainda. Estão sacrificados e pedem socorro aos ídolos. E depois diz que Deus abençoou. E quando vão manifestar alguma gratidão, leva o seu benefício aos ídolos, suas velas, suas promessas, suas coisas, e faz muito sentido falar isto pelo nosso tema, servos infiéis. Eu admito que sou servo de Deus, mas na minha dificuldade eu vou buscar a orientação de demônios, de caboclo. Como é que pode? Eu estou sacrificado, estou doente, o médico não descobriu, aí eu vou para o centro espírita. Como é que pode? Servos infiéis. Se servos somos, se na verdade nós conhecemos a Deus para nos qualificar nós mesmos como servos e agimos desta natureza, servo muito sem futuro, servo muito infiel. Nós, meus amados irmãos, precisamos mais graça. Precisamos mais graça, sim, para servir e servir com fidelidade, servir com dignidade, porque o nosso Deus conhece o nosso coração e existe da parte de Deus. Ele sabe que nós somos capazes. A forma como Deus abençoou o homem, criou o homem e deu habilidades, capacidade, e o homem se tornou, na verdade, um desbravador. O homem inventa, o homem cria, o homem tem muita capacidade. E como nós temos o testemunho das Escrituras, homens que o Senhor Deus poupou da morte, da humilhação da morte, eles viveram de uma forma tão profunda a sua comunhão, a sua fé no Senhor, que na época, na conclusão de sua missão na terra, eles foram levados para a glória sem passar pela humilhação da morte. Então, é possível. Nosso texto, meus amados irmãos, segundo o livro de Reis, capítulo 17, versículos 6 a 18. É uma bênção aprender na palavra de Deus. Eu tenho a condição de aprender e você também. E Deus sabe perfeitamente disto. Por esta razão, Deus nos deu a graça, Deus nos habilitou para fazer isto. Você tem esta oportunidade de bendizer, de exaltar e bendizer a Deus. Então, é uma leitura para o nosso ensino. Segundo Reis 17, 6 a 18. Não existe, meus queridos irmãos, não existe outra maneira de aprender a respeito de fidelidade e infidelidade, a não ser nas Escrituras, a palavra de Deus, para mim e para vocês. Esta palavra santa, ela nos coloca diante deste ponto de fundamental importância. Eu sou fiel ou infiel? Deus conhece e Deus sabe que você é capaz. Deus sabe que você, se você quiser, você pode servi-lo com graça, com dignidade. Então, a leitura, segundo Reis 17:6. No ano 9 de Oséias,
o rei da Assíria tomou Samaria e levou Israel cativo para a Assíria e o fez habitar em Hala e em Rabor, junto ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. Sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. E andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e no estatuto dos reis de Israel que eles fizeram. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altares em todas as cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. E levantaram para si estátuas e imagens do bosque, em todos os altos outeiros e debaixo de todas árvores verdes. E queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira o Senhor. E serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis estas coisas. E o Senhor advertiu a Israel e a Judá, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério dos meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvidos, antes endureceram o seu coração e, como seus pais, não creram no Senhor seu Deus e rejeitaram os seus estatutos e a sua aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências com que protestara contra eles, e seguiram a vaidade, tornaram-se vãos, como também seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes tinha ordenado que não as imitassem. E deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagens de fundição, fizeram 2 bezerros, fizeram um ídolo do bosque, e adoraram perante todo o exército dos céus, e serviram a Baal. E também fizeram passar pelo fogo os seus próprios filhos e filhas, e deram-se a adivinhações, e acreditavam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocarem a ira. Portanto, o Senhor muito se indignou contra Israel, e os tirou de diante de sua face. Nada mais ficou, senão somente a tribo de Judá. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, obrigado, meu Senhor, mais uma vez pela tua palavra, obrigado pela leitura em tua santa palavra, e agora eu suplico pelos nossos irmãos. Fala aos corações, ó Deus, a tua palavra é santa, a tua palavra é viva, tu tens todo o poder, e tu pode, meu Senhor, comunicar com os teus servos através do poder da palavra, libertando-os da escravidão, da feitiçaria, da idolatria, de toda forma de culto perverso, e voltando-se para ti, Senhor, que eles possam reconhecer a tua bondade, a tua graça, o teu poder, o teu senhorio, reconhecer Jesus Cristo como Salvador e Senhor, reconhecer, meu Senhor, que é necessitado da tua bênção. Ó Deus, abençoa e guarda cada ouvinte, cada radiovinte, cada internauta. Querido Pai, ouve a nossa oração. Ajuda, Senhor, cada servo teu, e recompensa com a bênção dos céus aos nossos ajudadores.
No maravilhoso nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, este tema é questionado por algumas pessoas que me acompanham, algumas pessoas da minha própria igreja. Muitos não entendem e não entendem mesmo a natureza diferenciada do meu trabalho, porque muitos dos nossos mesmos entraram na questão de rádio e fizeram programação em emissoras e conseguiram fazer muita amizade e conseguiram fazer até bens. Alguns que não tinham emprego entravam neste trabalho e fazia vendendo muita coisa e conseguiam muitas coisas. Eu conheci alguns que se saíram muito bem. Teve alguns que conseguiram muita coisa, muita coisa. Na verdade, conseguiram também se sujar de uma forma tal que não tem sabão que limpe. Mas o problema é a diferença do nosso trabalho. É uma escola, nós criamos em 1988, e apesar de mim, apesar da minha estatura e da minha estrutura, que é praticamente zero, nós não paramos de fazer o trabalho de Deus neste tempo e também não buscamos assim aplausos, recebemos, temos o reconhecimento de muita gente, mas que coisa estranha falar de Israel, Não, eu estou falando de Israel porque está na Bíblia Sagrada, mas o tema é infidelidade e não faltam infiéis. Não faltam infiéis. Não faltam, a minha igreja é lotada de infiéis. Eu sou infiel. Muitos de nós somos infiéis. Não infiel nocivo, aquele infiel perverso, que prejudica, que faz o mal deliberadamente, mas eu posso dizer que sou fiel em tudo? Você pode dizer que é fiel em tudo? Eu posso dizer que o meu esforço é este. Eu posso dizer que a minha vontade é esta. A minha vontade é ser fiel em tudo. A minha vontade é ser um exemplo. Eu tenho muita vontade de ser exemplo. Queria muito servir de ajuda e não de tropeço. Tenho muito receio que algum dia eu impeça que alguém se aproxime do Senhor Jesus pelo fato de haver eu tomado atitudes ou caído em práticas que envergonhem, que entristeça, que aborreça. Portanto, eu gostaria muito de ser mais fiel. Eu gostaria muito de ser completamente, plenamente fiel. Mas o tema não está aqui versando sobre Israel. Israel é apenas um contexto, um exemplo, um contexto histórico. O nosso tema é infidelidade. E infidelidade não falta. Nossas igrejas estão lotadas de infiéis. A maior tragédia para os pastores é não poder mais nem falar a verdade. Uma boa parte deles hoje não podem, não conseguem falar a verdade, não tem liberdade para falar a verdade. Para mim é trágico. Mas esta é a grande verdade do momento, a grande realidade. É uma tragédia, mas é conhecida e reconhecida por muitos. Então, meus amados, o nosso texto é para mostrar que uma pessoa, ou uma tribo, ou uma nação, ou uma família pode ter realmente profunda experiência com Deus, a bênção de Deus, a promessa de Deus, o temor de Deus, pode ter testemunhado grandes benefícios, grandes maravilhas realizadas pelo Senhor Deus, e mesmo assim ainda vacilar, ainda errar, ainda ser infiel e ainda entristecer o Senhor
e ainda provocar sua ira e ainda entristecer os servos do Senhor. Segundo Reis 17:6 começa com uma localização no tempo. No ano 9 de Oséias, Oséias foi um dos reis do Reino do Norte, e no ano 9 do seu reinado, o rei da Assíria tomou Samaria. Os assírios tinham uma vontade incrível de dominar aquilo ali, Israel, e dominaram em alguns aspectos. Aquela terra é a terra da disputa. Todo mundo quer dominar, no passado e no presente. No presente, até o Brasil. Até o Brasil, com seu governo sujo e imundo, dando apoio aos palestinos, ao Hezbollah, ao Hamas e a tudo quanto é organização comunista e terrorista para destruir Israel. Até nós, até o Brasil. E o rei da Síria tomou Samaria, invadiu o estado, na verdade, o reino do norte, o reino de Israel, que era assim como chamavam as 10 tribos do norte, e levou aquela população, a maioria, foi uma mortandade terrível, mas o que eles aprisionaram, levaram cativos e fizeram, na verdade, um terror, porque tiraram eles da sua terra e levaram eles para a Europa Oriental, lá para a região do Irã, região daqueles países ali, Armênia e Cazaquistão. Na época não tinha esses nomes. Armênia era chamado na época por outro nome, e o Cazaquistão não era conhecido, ainda era, digamos, terras não habitadas, mas eles levaram para o Cazaquistão, para o Turcomenistão e para partes da Rússia atual, levaram eles, espalharam, arrancaram da sua terra, que era para destruir mesmo, para nunca mais voltar. E eles não voltaram mesmo. Quem foi preso não voltou. Os que não morreram foram miscigenados com outras nações e não voltaram. As 10 tribos não voltou do cativeiro. E por que hoje tem as 12 tribos? Uma pergunta interessante. Tem porque quando eles estavam neste horror de negar a fé, negar o Deus de Israel, negar as promessas, os profetas, e se envolveram em todo tipo de corrupção, os que não entravam na corrupção se alojavam no pequeno reino de Judá. Deus é sábio e profundamente sensato e grandemente bondoso, e fez com que de cada tribo que o reino assírio destruiu, tivesse um remanescente, digamos, quem sabe 100 famílias, 1000 famílias, não sabemos, não há números, mas Israel não podia perecer, não vai perecer, porque tem a promessa de Deus. Então, isto é apenas uma localização no tempo. No ano 9 de Oséias, a Assíria invadiu o reino do norte, tomou a capital, que era Samaria, levou muitos cativos, além da mortandade que fez, e eles foram habitar em Hala, em Rabor, junto ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos, na Média e na Pérsia. Eles foram morar muito longe. E tiraram gente de lá, que era uma das formas dos assírios dominar, dizimaram as populações de lá, e o que eles não mataram, levaram para Samaria, que criou-se a nação samaritana. Portanto, no versículo 7 diz: porque sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, e que os fizeram subir da terra do Egito. E no versículo 8 diz: andaram nos estatutos das nações. Eles rejeitaram o estatuto de Deus e adotaram o estatuto pagão e viveram de uma forma indigna e perversa. No versículo 9 diz: os filhos de Israel fizeram secretamente o que não era reto,
contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em suas cidades, desde a Torre dos Atalaias, que era próximo à cidade edificada, até a cidade fortificada, ou seja, em todos os lugares onde havia determinado desenvolvimento, determinada importância geográfica e em termos demográficos, em termos populacionais, eles fizeram altares, criaram centros de adoração e romaria. Claro que, como era dentro do padrão pagão, aquilo ali era motivado pela prostituição reconhecida dos deuses. O Baal, o Baco, a Sere e outros deuses que tinham as práticas imorais como oficiais dos seus cultos. Eles levantaram estátua, versículo 10, fizeram estátuas e imagens do bosque. A imagem do bosque eram símbolos sexuais que eles faziam e utilizavam isto de uma forma absolutamente natural, como sendo a razão da prosperidade. Olha, essa história da prosperidade que tem aí, lá na esquina do inferno e em outros lugares, ali na Tristão Gonçalves, por perto, essa história da prosperidade, venha para cá, pare de sofrer, enrique, essa história vem de longe. Agora, nos dias de hoje, eles não podem botar um bordel ao lado do templo com as profetisas deles, todas com vestes especiais durante a celebração, depois jogava aquelas vestes lá fora e ficava servindo a Baco, fazendo a novena do Baco, chamada Bacanal. Então, estas maldições não podiam, não deviam entrar em Israel, e entraram. Eles fizeram isto, era em praça pública, o versículo 10 diz, em todos os altos outeiros, em cada montanha. Aqui no Brasil, na montanha, é uma capela, um degrau, uma escadaria e um ídolo lá em cima. A turma vai hoje fazer sexo, vai fumar maconha e tal, mas não é a igreja que manda. Não é feito com essa finalidade. Ela se presta a isto, mas não tem esta finalidade quando é inaugurado o monumento a São Fulano, a Santa Cicrana. Não tem esta finalidade. Muito embora a turma aproveita para fazer isso. Agora, lá era feito com a finalidade. Em cima da montanha, fazia organizava aquela região, manifestava ali um interesse por aquele local e urbanizavam, e era feito com a finalidade de prostituição cultural, numa forma brutal de reconhecer as divindades da prosperidade. Eles, versículo 11 diz, queimaram incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, fizeram coisas ruins e provocaram a ira do Senhor. Versículo 11. Eram ou não eram servos infiéis? Eles eram servos, foram escolhidos, foram trazidos do Egito, foram poupados. Deus tirou 7 nações ímpias e botou eles. E eles aprenderam as impiedades, mesmo tendo as recomendações. Não faça aliança com eles, não casem com eles, não dê suas filhas em casamento, não deixe os seus filhos tomar suas filhas em casamento, não haja miscigenação, não haja aliança com eles, mas toda a orientação de Deus, eles desprezaram. O Senhor advertiu, versículo 13, o Senhor havia advertido Israel e Judá, portanto, as 12 tribos. Judá eram só 2 tribos, Benjamim e Judá, e Israel, o reino do norte, 10 tribos. E todos foram orientados, e a mensagem era essa: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos, os meus estatutos.
que ordenei a seus pais. Mas eles não fizeram assim. O versículo 14 diz, porém não deram ouvidos. Não deram ouvidos, endureceram o seu coração, endureceram a sua cerviz. Uma expressão que corresponde à cabeça dura hoje. A cerviz vem de cervical. Endureceram a cerviz, ou seja, não se inclinaram para Deus. Não deram ouvidos ao Senhor. Não atentaram para a sua orientação santa. Aqui, meus amados, versículo 15 depõe contra eles, rejeitaram os estatutos e os seus estatutos e a sua aliança. Rejeitaram. E no versículo 16 diz, deixaram todos os mandamentos do Senhor. Ou seja, não sobrou recato, não sobrou respeito, não sobrou interesse espiritual neles, não sobrou temor. Eles perderam totalmente o temor. E o versículo 17 é a gota d'água da infidelidade. Fizeram passar pelo fogo seus filhos e suas filhas e se deram às práticas de adivinhações e acreditavam em agouros e se prontificaram, a minha expressão, a minha Bíblia é antiga, diz, venderam-se, se prontificaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então, meus queridos, o nosso tema, servos infiéis do fiel Senhor. O nosso Deus não deixa de ser fiel. O nosso Deus não deixa de ser Deus. Ele não deixa de ser Senhor. Ele não deixa de ser bondoso. Ele não deixa de ser generoso. Ele não perde a sua glória, a sua graça, a sua majestade por causa da minha e da tua infidelidade. Sejamos fiéis. Sigamos o Senhor. Ouçamos a sua voz. Nos rendamos ao Senhor. Tudo que o Senhor nos orienta e nos propõe é para a nossa felicidade aqui e na eternidade. Sirva o Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Abandone os ídolos, a mentira da religião. Eu vi na minha igreja mesmo, o sujeito contando a história de São Pedro. São Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Você ainda acredita nas mentiras do catolicismo? Jesus Cristo pediu a Deus para não ser crucificado. Jesus Cristo disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Jesus não queria. Jesus, como homem, ele pediu, foi para não ser crucificado. Aí, para dar cobertura à maldade dos padres, dos papas, essa corriola de perversos, aí eles criam um clima infiel, maligno, do que não aconteceu. O apóstolo Pedro era igual a qualquer outro homem, ele não ia pedir para morrer de cabeça para baixo, nem para morrer de forma nenhuma, ele queria era se livrar se pudesse. Morreu porque estava escrito que ele morreria. Então, não acredite na mentira, não vá atrás da mentira, não seja um patenteador da mentira, de religião nenhuma. Sirva a Jesus. Ame o Senhor Jesus. Leia a sua palavra. Descubra como é bom ser um crente em Jesus Cristo. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, obrigado. Obrigado, meu Senhor, pelos meus irmãos, pelos ouvintes, pelos nossos ajudadores. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Senhor, pela tua palavra pura e santa. Obrigado, meu Senhor, pela tua bondade, nos dando, Senhor, a graça para entendê-la, ó Senhor, e também a capacidade para guardá-la. Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. Dá-me mais graça, dá-me mais gratidão. Ensina-me, ó Deus, a te servir com mais amor e fervor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, pedimos e agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos na segunda-feira, porque amanhã é o programa dos homens lá na quarta etapa do Conjunto Ceará. Nossa congregação está tentando fazer isso. Fizemos a edição com as crianças, foi
muito bom, com os jovens foi muito bom, com as senhoras foi muito bom, apesar das pessoas, digamos, mais habilidosas que nós esperávamos contar com elas não puderam ir, mas foi muito bom. E amanhã será os nossos irmãos. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.